que é o princípio da convecção. E para que a convecção aconteça, existem outras duas peças importantes na nossa máquina, a resistência e o termostato. Vamos agora ver então como foi montada a nossa máquina. Esse é o mapa do conhecimento que serviu de base para o desenvolvimento do nosso projeto. Nele constam o objetivo principal e secundário, o cronograma de desenvolvimento e entrega do projeto, a legenda onde consta a equipe e os níveis de conhecimento, a entrega onde nós podemos ver o porquê fizemos, como fizemos e o que fizemos, bem como a metodologia empregada no desenvolvimento do projeto. Pode-se observar ainda a construção, os materiais e a montagem, bem como todos os princípios físicos envolvidos no projeto, sendo que nós nos detivemos ao princípio da convecção, que será explicado posteriormente. Nosso projeto foi desenvolvido com uma carcaça de micro-ondas que é composta por um termostato, uma resistência e um contator. O termostato tem a função de controlar a temperatura dentro da máquina, a resistência é a fonte de calor da máquina e o contator, uma chave magnética, ela comanda a resistência em função da fragilidade do termostato. Do outro lado do equipamento nós temos um cooler que funciona como exaustor, retirando o calor e o vapor de dentro do equipamento. Nós não utilizamos um ventilador na fonte de calor em razão do superaquecimento interno da máquina, que iria produzir o cozimento dos produtos que vão ser utilizados dentro dela, o que não é o objetivo do projeto, porque o nosso objetivo principal é desidratar o produto e não cozinhar. Essa convecção é o processo de propagação de calor na qual a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Nesse processo, o ar aquecido sobe, enquanto o ar frio desce, como nós podemos ver na figura aí, e formando as correntes de convecção. Em um forno, por exemplo, esse processo aí se repete continuamente até que o forno fique na mesma temperatura. Nós escolhemos o princípio da convecção porque ele está diretamente relacionado com a desidratação de alimentos, onde o ar aquecido passa através da camada do produto, fazendo com que a umidade migre do seu interior para a superfície, de onde ele evapora para o ambiente. Aí. Então nós temos aí dois tipos de convecção, a natural, né, que funciona por empuxo, o ar quente sobe e o ar frio desce, e o fluido forçado, a convecção forçada, como por exemplo aí no caso do secador de cabelo. Aqui nós vemos também o aparelho de ar-condicionado e o aquecedor que atuam da mesma forma. A geladeira também, o mesmo princípio, o ar quente sobe e o ar frio desce em função da densidade, de ser mais leve. Aqui no caso nós vemos as frutas, né, que foram testadas aí. Elas foram expostas ao ar aquecido e percorreu toda a massa do produto aí, conduzindo calor e fazendo com que a água contida no alimento se evaporasse. Toda a água se evaporasse. Aqui estão os gráficos, onde nós podemos ver aí que no início do processo de desidratação, e por mais algum tempo aí, né, a água continuava a se evaporar com certa rapidez. Porém, com o passar das horas, aí, ocorre a estabilização da curva, né, de secagem, conforme a gente pode observar aí no gráfico, aí, onde se denota a velocidade decrescente da desidratação com o passar do tempo. Aqui também temos um gráfico comparativo entre as duas frutas testadas, a banana e a maçã. Dá para ter uma ideia aí de quanto tempo ela levou para ser desidratada. E por final nós temos uma fórmula aqui para determinar a perda da umidade das frutas, né? Nós percebemos aí que a desidratação da maçã foi bem maior que a desidratação da banana. É o termostato. O termostato, ele possui um capilarzinho, oco por dentro, e dentro desse capilar existe um líquido ou gás que funciona
funciona como um sensor de temperatura dentro da nossa máquina. O termostato, ele é calibrado para atingir uma temperatura máxima, que no nosso caso a temperatura escolhida foi 70 graus. Então, quando atinge 70 graus dentro da máquina, esse gás ou líquido dentro do capilar, ele expande e avisa a resistência que ela tem que ser desligada. E quando começa a resfriar dentro da máquina, esse líquido ou gás dentro do capilar, ele começa a se comprimir, as moléculas começam a se comprimir e avisa a resistência que ela tem que ser ligada novamente, mantendo assim a temperatura constante dentro da nossa máquina. E todo esse processo de liga e desliga da resistência permite que a gente realize alguns cálculos, como por exemplo, o tempo que a máquina ficou ligada durante o processo de desidratação, o tempo que ela ficou desligada e quanto ela consumiu de energia. Com os valores de potência, amperagem e tensão e o tempo que a máquina ficou ligada e desligada, esse é o resultado de consumo total da máquina durante o seu processo de desidratação em 3 experimentos que nós realizamos. O resultado final do nosso experimento, a fruta in natura dentro da máquina em funcionamento e o resultado final. Eu espero que tenham gostado da nossa apresentação. Obrigada pela atenção.